A composição do setor bancário no Brasil é uma questão de especial relevância, principalmente para os investidores que desejam aportar recursos nesse segmento. Mas qual a estrutura do sistema bancário? Como se dá a dinâmica financeira? Com a finalidade de esclarecer possíveis dúvidas, vamos abordar neste conteúdo o panorama geral sobre o sistema financeiro nacional, uma análise dos principais bancos comerciais no Brasil com os dados mais relevantes, os principais aspectos que demandam a atenção do investidor na avaliação dos resultados, perspectivas futuras para o setor bancário, além de um quadro comparativo entre os principais bancos comerciais. E é importante lembrar que o conteúdo desse vídeo é a continuação de uma série que trata dos setores mais relevantes para os investidores. Iniciamos pelo setor elétrico, que foi muito bem recebido por quem assistiu. E agora trataremos do setor bancário, continuando com a análise dos demais setores. Você pode conferir as informações sobre o setor elétrico no link que estará na descrição desse vídeo e no card aqui em cima. E também conferir os demais vídeos na aba Playlist, existente em nosso canal, acessando a pasta Setores. Então, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Começamos esse vídeo com a análise do Sistema Financeiro Nacional, a partir da sua definição, os órgãos, as entidades e os seus integrantes. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, ou seja, o encontro entre credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. O Sistema Financeiro Nacional é organizado por três principais atuantes: os agentes normativos, os supervisores e os operadores. Os órgãos normativos determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema. Já as entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Os operadores são as instituições que ofertam serviços financeiros no papel de intermediários. Bom, o principal ramo de atuação no Sistema Financeiro Nacional lida diretamente com 4 tipos de mercado. O mercado monetário, que é o mercado que fornece à economia papel moeda e moeda escritural, aquela depositada em conta corrente. O mercado de crédito, que fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o funcionamento das empresas. O mercado de capitais, que permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e, portanto, compartilhar com eles os ganhos e os riscos. Além disso, o mercado de câmbio, que é onde é realizada a compra e venda de moeda estrangeira. E é importante deixar claro, como destacada aí nessa observação, que é nesse ramo e nesses mercados em que atuam as instituições financeiras. Então, analisando agora o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo que estabelece as regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Já em outro ponto, temos como órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional o Banco Central. Então, como já dito anteriormente, essas entidades supervisoras elas trabalham para que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Já como operadores subordinados ao Banco Central, ou seja, ao supervisor do Sistema Financeiro Nacional, temos bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamento e as demais instituições não bancárias. Então, os operadores são instituições que lidam diretamente com o público no papel de intermediário, e todas elas estão vinculadas ao Banco Central, órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Outro órgão supervisor, e esse muito nos interessa, é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A entidade tem como função garantir o cumprimento de regras na distribuição de produtos de investimento ao público em geral. E como operadores subordinados à Comissão de Valores Mobiliários, nós temos a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Agora é bom deixar claro algumas circunstâncias que cercam essas duas bolsas. A primeira
que a Bolsa de Valores é onde são negociadas ações e a Bolsa de Mercadorias e Futuros são negociadas commodities através da compra e venda de contratos. Elas atuavam de forma separada até que surgiu a B3, com a fusão da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, e da BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, somadas ainda à CETIP, a Central de Custódia e Liquidação de Títulos. É bom deixar claro que mesmo unidas numa única bolsa, a B3, as operações continuam correndo de forma separada. Já em relação aos bancos, eles são instituições financeiras especializadas em intermediar o dinheiro entre os poupadores e aqueles que precisam de empréstimos, além de custodiar ou guardar esse dinheiro. Ele providencia serviços financeiros para os clientes, como saques, empréstimos, investimentos, entre outros tipos de serviços financeiros e não financeiros. Os bancos são supervisionados pelo Banco Central, que trabalha para que as regras e regulações do sistema financeiro nacional sejam por ele seguidas. Os bancos classificam-se em câmbio, comercial, desenvolvimento, investimento e múltiplos. Temos ainda a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como BNDES. Então, nós temos aí um esquema que define bem e separa bem cada um dos tipos de bancos existentes no sistema financeiro nacional. Então, os bancos de câmbio, eles realizam compra e venda de moeda estrangeira. Já os bancos comerciais, eles principalmente captam recursos por meio de depósitos à vista e a prazo e intermediam a circulação de recursos entre investidores e tomadores de empréstimo. Já os bancos de desenvolvimento, eles proporcionam financiamento a médio e a longo prazo de projetos para desenvolvimento econômico e social. Além disso, eles captam recursos de depósitos a prazo, repasse e fundos de investimento. Já os bancos de investimento realizam empréstimos de capital fixo ou de giro, além de captar recursos por meio de depósitos a prazo e interfinanceiros, mas não opera com depósitos à vista. E o banco múltiplo, além de banco comercial, acumula funções de outras carteiras, como a de investimento ou de câmbio. Então, no caso, para o banco ser considerado múltiplo, é necessário, como visto aí nesse esquema, a carteira necessária de banco comercial. Temos ainda a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública que atua como banco comercial com prioridade para a concessão de empréstimos e financiamentos a projetos sociais. E o BNDES, ou Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma empresa pública federal que provê financiamentos de longo prazo e apoia investimentos em todos os segmentos da economia. Bom, em relação especificamente aos bancos múltiplos, pelo fato das maiores e mais representativas instituições financeiras do Brasil fazerem parte dessa categoria, é a que vamos analisar mais a fundo. Essa categoria de bancos surgiu com a proposta de racionalizar a administração das instituições financeiras. Sendo a classe de maior representatividade no segmento, esses bancos apresentam normalmente 6 tipos de carteiras. A carteira comercial, porque como já vimos no esquema anterior, ela é obrigatória. Temos ainda a carteira de investimentos, carteira de créditos imobiliários, a carteira de desenvolvimento, a carteira de financiamento e investimento, as carteiras financeiras, e a carteira de arrendamento mercantil e de crédito leasing, ok? Então, é bom destacar que normalmente esses bancos apresentam ainda um CNPJ diferente para cada carteira, ou seja, em forma de subsidiárias. E para serem enquadrados nessa categoria, eles necessitam ao menos de 2 tipos de carteira, sendo uma delas comercial ou de investimentos. E aí foram colocados alguns exemplos de subdivisões em alguns dos principais bancos. No caso do Bradesco, temos a Ágora Investimentos, a Íon com o Itaú e a Toro com o Santander. Apesar dessa subdivisão e de se constarem CNPJs diferentes, os seus resultados podem ser publicados em um único balanço. Aqui nós temos um esquema interessante para que vocês possam visualizar a estrutura básica de um banco múltiplo. Então nós temos aí o principal, o próprio banco, e as subdivisões em segmentos de seguros,
crédito e investimentos. Dentro da parte de seguros, nós temos seguros da saúde, de vida, previdência, seguros contra danos e outras espécies que o mercado contempla. Na parte de crédito, nós temos empréstimos, financiamentos, operações de câmbio, serviços financeiros, conta corrente e poupança. E já no segmento de investimentos, nós temos corretagem e distribuição de valores mobiliários, investment bank, asset management e private bank, e ainda fundos de investimento e de renda fixa. Já em relação às principais fontes de recursos, nós temos em relação aos bancos, os depósitos, as captações no mercado aberto, os recursos de mercados interbancários, os recursos de mercados institucionais, seguros e previdência, enfim. E como curiosidade, nós temos aí uma definição básica e sucinta do mercado interbancário, que seria o ambiente de negociação entre os próprios bancos. Agora nós vamos fazer uma análise mais direcionada aos principais bancos brasileiros, iniciando pela sua participação de mercado. Um levantamento feito pela Transfira, que oferece infraestrutura de pagamento para empresas, mostra que os bancos tradicionais têm perdido espaço frente aos bancos digitais. Então, nesse recorte, o estudo analisou um montante de quase 30 milhões de transferências bancárias realizadas entre abril de 2017 e dezembro de 2022. Até dezembro de 2017, 99,80% dos pagamentos realizados se concentravam nos 5 maiores bancos brasileiros: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. Já em dezembro de 2022, 42,71% dos pagamentos tinham como destino os 5 maiores bancos, uma queda de 57,09% em 5 anos. A queda dos bancos tradicionais, como bem frisado no estudo, é um contraponto ao crescimento de fintechs e outras instituições digitais que atuam no mercado financeiro, como o Nubank, que começou a aparecer na base de dados dessa empresa em abril de 2019, totalizando 1,01% das transações. Já em dezembro de 2022, representava 26,66%. Então vemos aí um gráfico em relação à participação de mercado, especificamente desse estudo em relação aos 5 maiores bancos. Notem que no início da análise dos dados, em abril de 2017, eles tinham 99,8% em relação aos pagamentos realizados. Dentro desse percurso, até dezembro de 2022, houve uma queda de 57,09%. Já no outro gráfico, há uma representação em relação especificamente ao Nubank, com dados iniciados a partir da análise em abril de 2019, em que ele representava apenas 1,01%, até dezembro de 2022, com um acréscimo de 25,65% na participação em relação aos pagamentos realizados. Analisando outro aspecto, o valor de mercado ou capitalização, ele é um indicador financeiro que reflete o valor atual de uma empresa conforme o mercado de ações. E para o cálculo, multiplica-se o preço atual da ação da empresa pelo número total de ações em circulação. Então nós temos aí como fonte o Investidor 10, o valor de mercado dos principais bancos que figuram nesse ranking. Temos o Itaú com quase 285 bilhões de valor de mercado, o Bradesco com quase 163 bilhões, o BTG Pactual com 160 bilhões, o Banco do Brasil logo atrás com quase 156 bilhões e o Santander com 116 bilhões. Agora é importante frisar que a depender de onde você consulta esses dados, há aí uma divergência em relação à posição do BTG Pactual e do Banco do Brasil, mas esses números são bem próximos da realidade. E como destacado aí nessa observação, o valor de mercado ou de capitalização é dinâmico e ele varia conforme o preço das ações. Já em relação a outro aspecto, o lucro líquido, vamos pautar essa análise especificamente em relação aos resultados reportados no primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2023. Nesses dados consolidados aqui, temos o lucro líquido dos principais bancos reportado no primeiro semestre, ou seja, a soma do primeiro trimestre com o segundo trimestre. Então temos aí dados somados em relação ao resultado reportado de lucro líquido relativos ao Bradesco, Itaú,
Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E veja que o resultado reportado foi o equivalente a 54,2 bilhões em 2023, mas em relação a 2022, há uma redução equivalente a 3%. Em 2023, o Itaú reportou 17,2 bilhões de reais de lucro líquido nos primeiros 2 trimestres de 2023, fazendo um aumento em relação a 2022 de 14,7%. Já o Banco do Brasil reportou 17,1 bilhões, com um acréscimo em relação a 2022 de quase 18%. Já o Bradesco reportou lucro líquido nos 2 primeiros trimestres equivalente a 8,8 bilhões de reais, uma redução de quase 37% em seu resultado quando comparado a 2022. O Santander reportou 6,6 bilhões, uma redução de 18,5%. Já em relação ao lucro líquido reportado no terceiro trimestre de 2023, temos aí os principais bancos, o Bradesco, o Itaú, o Santander e o Banco do Brasil, que somados reportaram no terceiro trimestre um lucro líquido equivalente a 25,2 bilhões, um acréscimo de 1,6% em relação ao resultado reportado em 2022. E individualmente reportaram lucros líquidos o Itaú de 9 bilhões em 2023, com uma variação positiva de quase 12% em relação a 2022, o Banco do Brasil com 8,8 bilhão, uma variação de 5,1% positiva. Já o Bradesco reportou 4,6 bilhões no terceiro trimestre de 2023, uma redução de 11,5% em relação ao resultado de 2022, e o Santander com 2,7 bilhão no terceiro trimestre, uma redução de 12,6% em relação a 2022. Já em relação a outro aspecto, a base de clientes, nós temos aí um ranqueamento considerando dados consolidados no primeiro e no segundo trimestre de 2023. Em primeiro lugar, temos a Caixa Econômica Federal, com a base de clientes de quase 150,5 milhões. Temos aí em seguida o Bradesco, com 104,5 milhões, o Itaú, com quase 100 milhões de clientes, o Nubank, que passa aí a se meter nesse meio dos principais bancos comerciais do país, com quase 78 milhões de clientes, Banco do Brasil com 74,6 e o Santander com 64,4 milhões de clientes. Agora, como destacadas essas observações aí relacionadas à Caixa Econômica Federal e Nubank, é importante frisar que, no caso da Caixa Econômica Federal, ele é o principal banco utilizado pelo governo para financiamento, por exemplo, do sistema habitacional, do crédito imobiliário e também para o pagamento de programas sociais do governo. Então é essencial que aqueles que são beneficiários desses programas sociais tenham pelo menos uma conta ou uma vinculação à Caixa Econômica Federal. Isso acaba inflando a sua base de clientes, o que passa a ser demonstrado através desse ranqueamento. Já em relação ao Nubank, é preciso destacar 2 pontos. Em 2022, o Nubank já havia apresentado um acréscimo muito grande em sua base de clientes, ultrapassando o Santander no Brasil. Esse ano, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, isso ficou consolidado, o Nubank ultrapassou também o Banco do Brasil, figurando agora como 4º maior banco em número de clientes no país. Em outro ponto, relativo à concentração bancária, nós temos aí dados da concentração nos últimos 3 anos, em percentual, e considerando apenas 4 bancos, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco. Em 2020, a concentração nessas 4 principais instituições financeiras era de 59,4%. Já em 2021, 59,3%, com uma ligeira diminuição. Em 2022, essa tendência se ampliou e o resultado foi de 59% de concentração nessas 4 principais instituições. Note que esses dados, 2023 ainda não foi consolidado, refletem e confirmam aquela tendência que foi mostrada quando nos reportamos aquele estudo da Transfia, apontando em relação às transferências bancárias uma redução na participação dos grandes players do mercado em detrimento de uma elevação dessa participação em relação a bancos digitais e fintechs. Já em relação ao mercado bancário, um estudo feito pela Moral Intelligence
aponta que esse mercado corresponde mais ou menos a 620 bilhões de reais. E há uma expectativa ou uma projeção de aumento desse mercado nos próximos 5 anos, até 2028, para 1,02 trilhão de reais. Um aumento substancial em 5 anos. Outro ponto que vale mencionar são os principais aspectos na avaliação de resultados dessas instituições financeiras, sejam nas quais você já investe ou naquelas que você pretende investir. Temos aí uma lista que segue em vários pontos dos resultados reportados pelas instituições que merecem ser avaliados com um pouco mais de cautela. O primeiro deles, o lucro líquido ajustado. Evidentemente que o lucro líquido ajustado ele vai trazer repercussões em relação a partir do momento que você projetar ele ou tiver confirmação do seu resultado em relação ao preço teto que você vai pagar em determinado ativo, a sua margem de segurança, ao dividendo por ação que eventualmente você vai receber se investir ou se mantiver um investimento nesse banco, perspectivas futuras, enfim, ele influencia em vários dados. Mas para alcançar e entender esse resultado de lucro líquido apontado pelo banco em seus resultados, é necessário que você entenda outros pontos, como a margem bruta, que seria o custo de captação menos a taxa de retorno, que é igual ao spread. O custo de captação é o quê? O quanto você paga por investimentos feitos para captar esses recursos. A taxa de retorno seria quanto você ganha emprestando esse dinheiro no mercado. E o spread seria a diferença entre esses dois. É aquilo que o banco ofere como resultado de margem bruta. As receitas, como é que o banco está ganhando dinheiro? E será que o banco está ganhando dinheiro? Ganhou mais do que no resultado reportado no trimestre anterior, no ano anterior? Será que essas receitas, inclusive as despesas administrativas, estão alinhadas com a média das outras instituições quando comparadas? É preciso que você avalie sempre todos esses pontos aqui, considerando a média de mercado, comparando com outras instituições financeiras no mesmo patamar dessa que você está avaliando, como também comparando com resultados reportados em trimestres anteriores, em anos anteriores, para saber a qualidade desses resultados, se há alguma circunstância não recorrente, reduzindo ou aumentando esses resultados, e se esses resultados estão alinhados com a média dos outros concorrentes dessa instituição financeira. Avaliar também as carteiras de crédito, os resultados delas. O ROI, ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido. A partir do momento que você faz o investimento, qual é o retorno que esse acionista tem em relação ao capital investido. Analisar também, muito importante, a inadimplência, o índice de inadimplência, se ele está na média de mercado, se ele aumentou, se ele diminuiu, se é uma circunstância específica daquele momento econômico que o país está vivendo, enfim, todas essas questões devem ser avaliadas. Além disso, muito importante, e esse ponto trouxe reflexos negativos para os resultados reportados pelo Bradesco e pelo Santander, principalmente. A provisão para devedores duvidosos, a provisão para crédito de liquidação duvidosa ou as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. São 3 nomes para se referir à mesma coisa. É uma reserva do valor que foi auferido pela empresa em determinado exercício para compensar eventuais perdas que são estimadas em relação a créditos ou direitos, considerando a inadimplência que vai se confirmar no fechamento do exercício. Então, essa reserva ela vai ser, obviamente, constada no exercício seguinte, a partir do momento que forem confirmadas as perdas em razão da inadimplência. Óbvio que essa reserva, essa provisão, ela vai impactar diretamente o lucro líquido reportado no exercício atual. Esse é apenas um resumo dos principais aspectos na avaliação dos resultados dos bancos em que você já investe ou pretende investir. Logo após a publicação desse vídeo, eu publicarei um novo vídeo analisando cada um desses aspectos de forma muito mais detalhada. Agora nós vamos tratar sobre as perspectivas para o setor bancário. Temos aí elencadas várias hipóteses e algumas delas já se confirmaram, outras estão em andamento e algumas irão se confirmar no futuro. O crescimento das fintechs e dos bancos digitais, assim como a consolidação do Pix como principal meio para pagamentos digitais, já é uma realidade. A explosão do número de contas bancárias pelos brasileiros também vem se confirmando ano após ano, a partir do momento em que vai sendo elevada essa digitalização do sistema financeiro e a facilitação de acesso a essas pessoas que antes estavam excluídas de todo esse sistema bancário. A expansão do Open Bank para o Open Finance será detalhada mais à frente.
A inovação do sistema financeiro de olho para a moeda digital do Banco Central, ou seja, o real digital, que já foi batizada como Drex, será algo que será concretizado no futuro, a partir de 2024 em diante. A menor fidelidade dos clientes com as instituições financeiras é outro ponto que deve ser observado por todas elas, inclusive pelas principais instituições financeiras, para evitar a massiva perda de clientes em razão desse atendimento. A exigência dos consumidores por processos mais ágeis e melhores experiências em toda a jornada do banco tem ligação direta com o uso de tecnologias, inclusive a inteligência artificial, que fomenta e potencializa a tomada de decisão mais célere e a automatização de processos que diminuem a burocracia, principalmente nesses grandes bancos que têm uma estrutura muito grande e que precisa desmobilizá-la para manter a sua relevância no mercado. Além disso, com a maior digitalização de todo esse sistema financeiro, acompanha o aumento das fraudes de identidade, golpes digitais, entre outras ameaças envolvendo deepfakes. Então é necessário que todas essas instituições invistam em tecnologia, principalmente em relação à segurança digital, para evitar esses golpes que trarão, obviamente, dissabores para os seus clientes, a troca de instituição financeira em razão dessa experiência negativa, como também eventuais prejuízos às instituições financeiras em relação à necessidade de reparar esses danos causados aos clientes que foram vítimas de golpes. Em relação à competitividade e perda de participação dos grandes bancos, nós já vimos anteriormente um estudo publicado pela Transfira em relação às transações bancárias, em que os 5 maiores bancos, entre abril de 2017 e dezembro de 2022, tiveram uma perda na sua relevância e participação da ordem de 57,09%. Em contrapartida, um ganho de participação em relação às fintechs. E no exemplo, no estudo da Transfira, foi utilizado o Nubank, que em abril de 2019 até dezembro de 2022 incrementou a sua participação na ordem de 25,65%. Em relação à expansão do número de clientes, nós também já vimos esse ranqueamento com destaque para o Nubank, que entre 2022 e 2023 ultrapassou em sua base de clientes o Santander e o Banco do Brasil. Já em relação a outro aspecto de inovação tecnológica e necessidade de redução de custos, temos dados aí consolidados através da Febraban, em que praticamente 8 em cada 10 transações bancárias são digitais. Temos aí um gráfico que demonstra que no ano de 2022, 77% das transações bancárias foram realizadas por meio de canais digitais, seja ele internet banking, aplicativos e outros meios disponibilizados pelas instituições financeiras, ao passo que apenas 8% foram realizadas por outros canais físicos. Em outro ponto, nós temos a confirmação, como já dito, naqueles aspectos iniciais do Pix como o principal meio para pagamentos digitais. Um fechamento aqui dos dados relativos a 2022 e parte de 2023, temos mais de 161 milhões de usuários de Pix, é o meio de pagamento mais usado em 2022 e com certeza será em 2023. O número de operações de 24 bilhões em 2022 e é uma tendência de aumento, com certeza, em 2023. Quase 675 milhões de chaves cadastradas, mais de 1,2 trilhão de reais movimentado em 2022, esse valor com certeza vai ser mais elevado em 2023, e mais de 71 milhões e meio de usuários incluídos no sistema financeiro em razão da adoção dessa ferramenta mais dinâmica para a realização de transações financeiras e pagamentos. O Open Finance é um ecossistema de dados abertos no sistema financeiro que inclui o Open Bank, o Open Investment e o Open Insurance. O Open Bank é a fase inicial do Open Finance, que é responsável por promover, em 4 etapas, o compartilhamento de informações entre as várias instituições que compõem o sistema financeiro. Na última dessas etapas, foram agregadas as informações do sistema financeiro como um todo, além do setor bancário. O Open Investment, o cliente permite que instituições financeiras participantes desse ecossistema tenham acesso aos seus dados sobre investimento. Já no Open Insurance, ou sistema de seguros abertos, é a possibilidade de consumidores de produtos e serviços de seguro, previdência complementar aberta e capitalização permitirem o compartilhamento de suas informações. E como funciona o Open Finance? Veja bem, no centro de tudo temos o cliente, que é o proprietário, o detentor das suas informações.
Ele consente ou autoriza que a instituição financeira que detém os seus bancos compartilhe os seus dados, tanto com outras instituições financeiras e não financeiras, como com outros bancos. E a partir desse momento, essas outras instituições financeiras e outros bancos, detendo essas informações, podem oferecer a esse cliente novos produtos e serviços. Ainda tratando sobre Open Finance, temos diversas vantagens, porque esse modelo tende a ser associado com o objetivo de promover inovação pela redução de seus custos, ao facilitar o acesso aos dados e a interação entre os diversos agentes no mercado financeiro. Novas tecnologias no setor, ao promoverem redução de custos, por exemplo, podem gerar uma competição em preços, e preços mais baixos tendem a fomentar o consumo dentro do próprio setor. Pode ajudar ainda a construir modelos de análise de risco mais sofisticados, em função da maior abertura à concorrência. Isso facilita, por exemplo, a criação de linhas de créditos especiais com taxas menores que permitam incluir novos perfis de clientes. Resolve ainda um outro problema dentro desse mercado de financiamento e crédito, que é a aplicação indistinta de uma taxa de juros única, considerando a inadimplência geral do mercado. Ou seja, há um tratamento não diferenciado entre aqueles que são bons pagadores e os que são maus pagadores. Então, essa análise de risco mais sofisticada, através de novos modelos, pode ensejar a aplicação de taxas de juros muito mais diferenciadas em relação àqueles que são bons pagadores e mais altos em relação àqueles que são maus pagadores. Traz aí uma justiça em relação à concessão e ao mercado de crédito. Ainda une tecnologia, acesso a dados e ênfase na experiência do usuário. Cresce o potencial de criação de produtos financeiros personalizados, como dito anteriormente, e focados na identidade e nos objetivos de cada cliente. E com o processo de personalização, prestadores de serviços financeiros expandem suas possibilidades de atingir consumidores antes excluídos do sistema. Em relação aos bancos tradicionais, com toda essa nova dinâmica no sistema financeiro, são necessárias algumas mudanças, como a redução severa de custos operacionais, porque o modelo tradicional dos bancos não mais se justifica considerando os dados que foram passados a vocês anteriormente, em relação à migração desse relacionamento com os clientes para o mundo ou campo 100% virtual ou digital. É preciso um investimento massivo em tecnologia, tendo em vista a integração das plataformas e o compartilhamento de dados. E vale uma menção aqui especial aos bancos digitais e fintechs, que por sua própria natureza já nascem com uma estrutura reduzida e mais dinâmica, podendo integrar-se de maneira mais fácil a essas novas demandas, e os bancos tradicionais necessitam acelerar a sua readequação para competir e manter sua relevância. Para as instituições financeiras que operam integralmente em ambiente digital, o acesso às informações dos usuários traz uma redução drástica nos custos de inovação. Com acesso aos dados que são compartilhados, os novos players terão mais condições de dinamizar o mercado, aumentando a sua participação em detrimento dos bancos tradicionais. E é claro que as grandes instituições financeiras não chegaram a esse patamar em razão da sorte, né? As mudanças necessárias na sua estrutura para a continuidade da sua relevância e participação no mercado financeiro já estão sendo promovidas há alguns anos. Temos aí uma pesquisa feita pela Febraban em relação à tecnologia bancária no ano de 2023, que elenca as prioridades dos bancos em 2022 e 2023. Em 2022, nós temos aí, em primeiro lugar, a análise e exploração dos dados obtidos via Open Finance. Em segundo lugar, a transformação cultural do banco. Em terceiro lugar, a criação de superstores ou super apps, concentrando diversos serviços financeiros e não financeiros dentro de um mesmo aplicativo ou mesmo ambiente digital. Em quarto lugar, a reformulação das agências, e sobre esse ponto nós trataremos logo a seguir. Em quinto lugar, transações via WhatsApp. Já em 2023, para espanto de todos, permanece em primeiro lugar a análise e exploração de dados obtidos via Open Finance. E a partir das expectativas ou prioridades elencadas pelos bancos em 2022 e 2023, tendo em primeiro lugar esse ponto, você pode entender a relevância dessa nova dinâmica de compartilhamento de informações e a capacidade que ela vai ter de transformar o sistema financeiro como um todo. Em segundo lugar, em 2023, temos a transformação cultural do banco. Em terceiro lugar, moedas e ativos digitais, em razão da proximidade da mudança e implementação da moeda digital, real, digital ou DREX, pelo Banco Central. Em quarto lugar, as expansões de transações via chatbot. E em quinto lugar, o aumento da confiança do consumidor no compartilhamento de dados.
Já em relação ao que os bancos acham, em relação à forma de geração de valor em razão do meio Open Finance, nós temos aí 75% das instituições financeiras atestando que o Open Finance vai servir para uma maior oferta de produtos e serviços financeiros. 69% serve para conhecer melhor o contexto do cliente. 44% vão aproveitar o Open Finance para oferecer o serviço de iniciação de transação de pagamentos, o ITP, que seria pagamentos ou outras operações financeiras sem que o usuário precise acessar aplicativos de bancos e instituições financeiras para iniciar o processo. Ou seja, uma redução na burocracia para a realização de pagamentos, o que pode ensejar tanto a facilitação para o próprio cliente quanto uma redução de custos dessas operações financeiras. 38% melhorar a precificação dos produtos. 31% reduzir o risco de crédito, aquilo que nós falamos sobre a implementação de novos modelos de análise de crédito. E 19% expandir negócios não financeiros. Bom, agora nós temos aí um panorama acerca da composição das transações, sejam elas saldos, PIX, pagamentos, transferências, contratações de crédito, investimentos, enfim, das mais variadas naturezas, em relação à realização delas por canais. Canais esses, mobile, internet bank, agências, correspondentes bancários, enfim. 93% das contratações de crédito são realizadas hoje via canais digitais, assim como 72% das transferências financeiras. Então vemos aí uma migração já constante, confirmada em anos anteriores e com tendências a aumento para os próximos anos dos canais físicos dos bancos, como agências e correspondentes bancários, para os canais digitais, internet bank, aplicativos, mobile bank, enfim. Então, essa tendência acaba sendo refletida nas providências que os bancos têm tomado para ganhar mercado e manter a sua relevância. Veja aqui nesse gráfico um comparativo entre o surgimento de instituições financeiras e a abertura ou fechamento de agências bancárias. Note que de 2021 para 2022, houve um aumento na participação de instituições financeiras nesse mercado, enquanto houve, de 2021 para 2022, uma redução no número de agências bancárias. Essa é uma tendência inescapável. Temos agora uma análise da composição dos investimentos em tecnologia por setor em 2022. Então veja que vários setores são elencados e os percentuais de investimento em tecnologia são definidos, tanto no Brasil quanto no mundo. E note, como destacado aí, que o setor bancário no Brasil é o que tem maior investimento em tecnologia, na ordem de 20% de todo o investimento realizado no país. Já em relação do mundo, essa dinâmica também é confirmada, com o setor bancário investindo, considerando o montante total em relação ao investir em tecnologia no mundo, contribuindo com 17%. Então, os bancos, em razão dessa nova dinâmica no setor, têm investido cada vez mais em tecnologia e essas inovações têm pautado os seus investimentos. Já em relação ao total do orçamento em tecnologia, em relação aos bancos no nosso país, baseado em dados na pesquisa Febraban de tecnologia bancária de 2023, temos aí que em 2022 o investimento e as despesas relacionadas à tecnologia são da ordem de quase 35 bilhões de reais, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Já as projeções de investimentos e despesas em tecnologia para o ano de 2023 estão superando os 45 bilhões de reais, o que dá quase um aumento em relação a 2022 na ordem de 30%. Bom, então chegamos ao fim desse vídeo, passada todas essas informações e feitas todas essas ponderações, eu espero que vocês tenham conseguido alcançar uma noção maior sobre o setor bancário. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.